o texto, né? Oswald já pode ter providenciado lá. Bom, essas fichinhas aqui, que o pessoal do presencial não está com ela, porque não estou com o livrinho, que é o livrinho do curso de interpretação de texto, da parte de texto, tá? Essas fichinhas nós vamos preenchendo ao longo do nosso curso. Então, nós já temos uma parte teórica, vamos fazer os exercícios e preenchendo essas fichinhas na medida em que forem aparecendo os conteúdos na parte de exercício, tá? Aí, na hora que eu for preenchendo aqui, eu vou fazer fichinha no quadro mesmo, não vai ter problema para ninguém acompanhar. O pessoal online já está com o material completo, beleza? Bom, então você tem aqui primeira provinha, e aí a gente vai fazer provinha e teoria. Quer dizer, como é que nós vamos fazer? Você não ficar muito cansado, né? Bom, textos muito longos, a melhor metodologia é resumo de texto. É você tentar fazer um esqueminha para não ter que depois ler o texto todo de novo. Eu acho que é a forma mais prática de você ser mais assertivo na interpretação de texto, tá? Então, a primeira prova que eu tenho aqui na prova da Câmara Municipal de Pouso Alegre, o cargo é assistente de comunicação. Então, nós estamos na página 23 do seu material, beleza? Aí eu estou lá assim, ó. Os ambientes a que tradicionalmente se associa a ideia de aprendizado têm se diversificado ao extremo e chegam a abranger na atualidade todas as dimensões nas quais se podem conceber os processos ininterruptos de subjetivação. Se pudesse observar historicamente a natureza dos meios de compartilhamento de informação, veríamos que a diversidade de canais de comunicação, que aumenta em razão geométrica, é determinante para que se compreenda o papel odierno da escola e para que se planeje as futuras atribuições. Então, o texto está falando de escola, aprendizado, e ele está falando que as novas tecnologias têm papel determinante nisso ou não tem papel? Tem papel. Então, papel determinante no processo. Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão acerca das muitas implicações que demanda a era digital, sem cujos claros benefícios e não tão óbvias responsabilidades são impensáveis as sociedades modernas vindouras. Vejam-se, a título de exemplos, as novas relações interpessoais que se estabelecem em sala de aula diante do acesso à rede sem fios, a crescente disponibilidade de conteúdos específicos de suporte à informação dos alunos e dos professores, e a necessidade de se considerarem novas formas de produção de conhecimento a partir do volume impressionante de informação. Então, ele está falando de novas formas de conhecimento a partir especificamente do volume de o quê? Informação. Basta um rápido olhar sobre esses pontos para que nos admiremos da complexidade cognitiva em que nos inserimos. É fácil prever que os desdobramentos dessa ampliação dos espaços levam a uma redefinição de conceitos fundamentais.
Percebemos, enfim, e como já deveríamos ter percebido há muito tempo, que é possível aprender praticamente em qualquer lugar e a todo momento. Em vista disso, o novo laboratório de experimentação e aprendizado, que compreende o mundo exterior e o interior ao sujeito, impõe uma integração de conhecimentos inaudita. Então, ele está falando que a gente aprende em qualquer lugar. Então, aprende-se em qualquer lugar, beleza? Aí eu tenho lá assim, ó. Talvez esta seja a principal componente dessa revolução, a perspectiva colaborativa, cinética, descentralizada. Esse é o modelo mais propício à descoberta de aplicações inovadoras para antigas competências e ao desenvolvimento de novas habilidades para atender a exigências futuras. Contudo, fez uma ressalva, não é? Esse contudo é um conector de o quê? Oposição. A inevitabilidade de seguir adiante não significa o que devemos fazer de qualquer maneira. Diante do peso dos séculos, o homem aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Mais do que apenas avaliar a mensagem que desejamos passar às próximas gerações, devemos escolher a melhor forma de transmiti-la. E é possível que o espaço mais oportuno para que se ventile essa discussão venha a ser a escola sem fronteiras. Então, ele está defendendo a escola sem o quê? Fronteiras. Então, basicamente, pensou no texto como um todo. Eu tenho assim, ó, em relação ao conteúdo do texto acima, assinale a alternativa incorreta. Primeira coisa que eu tenho que pensar é que essa questão, por exemplo, ela está fragmentando o texto. Você viu que ela está perguntando sobre partes específicas do texto? Então, você tem que fazer a associação entre a parte e o conteúdo. Às vezes, o que está falando está certo, só que não está contido naquele pedaço do texto, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, eu quero a errada. Letra A está assim. No primeiro parágrafo, apresenta-se a ideia da diversificação dos processos de aprendizagem, tal como observamos na atualidade. Não tem o odierno da escola? Não tem o na atualidade na linha 3? Então, aqui, ó, olha as palavras que eu tomei para ver que a A estava certa. Na atualidade, está lá na linha 3. E o odierno, o papel odierno da escola, que está no fim do parágrafo. Você não arruma a cama mesmo, hein? Só para você ver que ele está contextualizando isso hoje. Não é isso, gente? Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo, apresenta-se a ideia da diversidade dos processos de aprendizagem, tal como observamos na atualidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conseguiram perceber por essa explicação aqui? E outra coisa que a gente tem que sempre fazer, gente, é a gente conseguir achar a palavra que justifica. Não marcar simplesmente por marcar. Tem que achar o que comprova o que você queria marcar. Odierno quer dizer de hoje. Isso. A palavra odierna vem de hoje. Beleza? Odierna, hoje. Odiernamente, hoje. Atualmente. Super chique a palavra, né? Você já sabe mais uma palavra por na redação. Né? Aí o menino põe e escreve sem H. Morri. Cuidado com esses negócios. Né? Melhor escrever simplesinho sem erro, tá? Às vezes é melhor sem erro. O segundo parágrafo aponta aspectos diversos que decorrem da implementação de recursos tecnológicos ao espaço tradicionalmente associado ao aprendizado. Ele não fala da demanda da era digital, então olha primeiro o início. Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão acerca das muitas implicações que demanda a era o quê? Digital. E aí ele não está falando nesse parágrafo sobre acesso à rede sem fios, disponibilidade de conteúdos, não é isso, gente? Volume impressionante de informação. Então, aqui, ó, informação,
rede sem fio. Ou seja, ele está falando das implicações das novas o quê? Tecnologias. Então, a letra B. O segundo parágrafo aponta aspectos diversos que decorrem da implementação de recursos tecnológicos ao espaço tradicionalmente associado ao aprendizado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, letra C. No terceiro parágrafo, discutem-se características do modelo cognitivo em que foi substituído em decorrência dos avanços da era o quê? Digital. Vamos ver o que acontece no terceiro parágrafo. É fácil prever que os desdobramentos dessa ampliação de espaços levam a uma redefinição de conceitos fundamentais. Percebemos, enfim, e como já deveríamos ter percebido há muito tempo, que é possível aprender praticamente em qualquer lugar e a todo momento. Então, o que a gente aprendeu é que o ambiente não deve ser apenas o da escola, que o ambiente de aprendizado vai além de quê? Da escola. Em vista disso, o novo laboratório de experimentação e aprendizado, que compreende o mundo exterior e o interior, impõe uma integração de conhecimentos inaudita. Talvez esta seja a principal componente dessa evolução, perspectiva colaborativa, cinética e descentralizada. Ele está falando de novas tecnologias ou de espaços novos de aprendizado? Espaços novos. Então, quando eu tenho assim, no terceiro parágrafo, discutem-se características do modelo cognitivo que foi substituído em decorrência dos avanços da era digital. Está falando de modelo cognitivo? Não. Mas ele não está falando nem de modelo, ele não está falando disso. Ele está falando de uma integração do sujeito, é os desdobramentos dessa ampliação. Então, a questão é redefinição do local de aprendizado, né? Então, aqui a redefinição é do local de aprendizado. E também ele não fala que foi substituído, foi ampliado. Antes, o aprendizado se dava internamente. Agora, ele é interno e externo. Por isso que é a ideia de ampliar. Mas ele não fala também de modelo cognitivo, não. Ele fala de espaços de aprendizagem. Não é isso? Bom, a letra D fala assim, o último parágrafo do texto contém uma reflexão acerca da necessidade de se conjugarem responsabilidade e progresso e benefício da humanidade. Bom, ele fala assim, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que devemos fazer de qualquer maneira. Diante do peso dos séculos, o homem aprendeu que não pode avançar irrefletidamente e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Então, essa frase aqui, o homem aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço, ela confirma a letra D. Não confirma, gente? Que a gente tem que aliar responsabilidade e progresso em benefício da humanidade. Não pode fazer de qualquer jeito. Beleza? De modo que a nossa resposta à questão número 1 seja a letra qual? C, de continuarei estudando. E texto, gente, é muito chato você pegar para fazer questão de interpretação de texto, porque às vezes você vai ler um textão, aí tem 5 questões só, 6, e o resto é de gramática. Mas você só vai melhorar se você se propuser a fazer. Não existe outro caminho. Né? Então, o aluno tem que ver a parte teórica fundamental, obviamente, mas ele precisa também ficar na prática. Então, nesse curso aqui, a gente dá a parte teórica toda, preenche essas fichinhas e ainda corrige 30 provas. Então, o menino tem que sair daqui melhor do que ele entrou. Não é possível. Bancas variáveis. São essas 30 que tem no livrinho. Tá? Bancas variáveis. E assim, as questões de texto, é importante você pegar bancas variáveis, porque cada banca tem um perfil. Por exemplo, tem umas que são mais conteudistas, tem muita figura de linguagem, tipologia textual, e tem outras, igual a FCC, que já vão pesar a mão como? Na interpretação mesmo. Então, você vai ter dos dois tipos aqui. Beleza? Até aí? Então, 1, letra C, agora nós estamos na 2. Avalie as afirmativas seguintes. O
autor do texto usa o discurso científico para sustentar a ideia de que a escola passará por uma inevitável expansão em todos os seus aspectos organizacionais e funcionais. O discurso do texto é científico? É uma pesquisa ou é um texto dissertativo padrão? Uma dissertação. Né? Então, o que está errado na número 1? Ele não usa discurso que não há pesquisa, não partiu de um estudo. Então, o texto é predominantemente o que, gente? Dissertativo. Se ele colocasse uma reportagem, se ele embasasse em dados, ele estaria respaldando o texto em argumentos o quê? Científicos. Mas para o texto dele ser científico, ele tinha que ser o pesquisador, né? Para eu ter um texto científico, eu teria que ter produzido esse texto num ambiente acadêmico, de pesquisa, entendeu? Então vamos supor que eu pegasse um texto super interessante que converge com uma pesquisa. Aí seria um texto de natureza científica. Ele teria que partir de uma pesquisa e essa pesquisa ter sido feita com base no próprio autor. Né? Ele colheu os dados, ele avaliou, ele trabalhou. Se ele só citasse uma pesquisa, o texto também não teria natureza o quê? Científica. Ele poderia ter um embasamento científico. Não poderia ser um embasamento? Tipo, eu usei o discurso científico para comprovar o que eu penso. Mas o texto não deixaria de ser dissertativo por isso, não. Se chama argumento de autoridade, quando você lança a mão de um argumento de outra pessoa para reforçar o seu discurso, né? Pode ser também. Eu tenho lá assim, ó, o autor do texto afirma que devemos nos adequar, em termos pedagógicos, à nova configuração das relações entre os indivíduos e seus contextos de aprendizado. Não é aprender em qualquer lugar? Não é escola sem fronteiras? Faz sentido ou não? Faz. Então, essa é verdadeira e essa era falsa. Aí, tô na 3 assim, ó. O autor do texto promove uma reflexão sobre questões culturais prementes que representam benefícios e responsabilidades atribuídos a instituições tradicionalmente referidas como escola. Tá, mas ele aborda questões culturais? Não. Ele está abordando questões o quê, gente? Físicas, estruturais, não é da organização da escola, que hoje a gente aprende da mesma maneira ou de uma maneira diferente? Diferente. É só o professor distribuindo conhecimento ou o aluno também interage, adquire, tem informação? É isso que ele está falando? Então, quando ele fala assim, promove uma reflexão sobre questões culturais, esse que está o problema. Você pode falar que são estruturais, aprender só dentro, ou tecnológicas. O impacto da tecnologia na escola atual. Então, essa daqui é falsa, de modo que a nossa resposta seja qual? Só a 2 é verdadeira. E esse tipo de questão é chatinho pra caramba, porque você tem que interpretar mesmo, né? Continuei pensando, 3. Eu tenho lá assim, ó. Avalie as assertivas seguintes, feitas diante de uma leitura do texto acima. A maneira tradicional de se considerar o aprendizado sofre o impacto direto da diversificação das fontes de informação, como se pode observar na atualidade. Verdadeiro, não é, gente? Não é uma mudança da forma como a gente vê a realidade hoje? Rede sem fio, não é isso? Então, a 1 é verdadeira. 2, eu tenho lá assim, ó. O ineditismo da atual integração dos conhecimentos decorre do fato de que o sujeito passa a absorver a informação
tanto do meio a ele externo, quanto do seu próprio quê? Interior. Bom, só que é o seguinte, ele não fala que é ineditismo da atual integração de conhecimentos? Tinha que ser uma coisa inédita, não tinha que ser uma coisa inédita? Essa informação é verdadeira ou é falsa? Então, ela é mais ou menos verdadeira, porque ele fala isso. Ó, deixa eu te mostrar onde é que tem isso dentro do texto. Então, ele fala que a gente tem, lá no terceiro parágrafo, ele fala assim, é fácil prever que os desdobramentos dessa ampliação de espaços levam a uma redefinição de conceitos fundamentais. Percebemos, enfim, e como já deveríamos ter percebido há muito tempo, que é possível aprender praticamente em todo lugar e a todo momento. Em vista disso, novo laboratório de experimentação. É novo, tá vendo? E aprendizado que compreende o mundo exterior e o interior ao sujeito. Impõe uma integração de conhecimentos inaudita que nunca foi vista antes. Tá, o problema não é a 2 ser verdadeira. Pode pôr verdadeira aqui, agora vamos analisar. É possível afirmar, diante do conteúdo do texto, que apenas a primeira é verdadeira. Que a primeira é verdadeira é o quê? Não é? Deixei assim. B. As duas afirmativas são verdadeiras e A é causa o quê? Da B. Qual que é o problema, gente? As duas podem até ser verdadeiras, mas A é causa da B? Não. Então, quando eu falo assim, ó, as duas afirmativas são verdadeiras e A é causa da B. Uma não tem relação o quê? Com a outra. Aí eu tenho na letra C assim, ó, as duas afirmativas são verdadeiras e A não é causa de B. Bom, aí se eu fosse pensar, eu ia falar assim, adorei essa. Eu, por exemplo, ia falar assim, gostei muito dessa. Estou entre essas duas aqui, tá? A letra D eu vou eliminar. As duas são o quê? Falsas. Então, essa daqui eu elimino. Fiquei em dúvida entre essas duas e isso daqui eu vou ter que conferir mais um pouquinho. Quando ele fala assim, ó, o ineditismo da atual integração de conhecimentos decorre do fato de que o sujeito passa a absorver informação. Só que o problema é que o ineditismo ele decorre das novas o quê? Tecnologias. E das novas tecnologias é que fazem com que o sujeito passe a receber informação do meio externo e do meio que interno. Então, só está faltando um pedaço na 2. Vocês conseguem entender? Ele fala assim, ó, o ineditismo da atual integração de conhecimento decorre do fato de que o sujeito passa a absorver. Esse pedaço está certo. Só que, de que o sujeito, em função do acesso que às novas tecnologias, passa a absorver informações tanto do meio externo quanto do seu próprio interior. A única coisa que está errada na 2 é que ele fala o seguinte, que o ineditismo decorre da absorção de informação. O ineditismo não decorre disso. O ineditismo decorre do acesso à informação, do volume de informação, do acesso às novas o quê? Tecnologias. E em função dessas novas tecnologias e em função desse acesso, o aluno passa a receber informação do exterior e do o quê? Interior. Essa, na minha opinião, foi a questão mais difícil que tinha nessa prova. Porque a alternativa como um todo, ela não é errada. Ela só está faltando o quê? Um pedaço. Mas faltar um pedaço caracteriza erro. É o que a gente vê lá na primeira página do seu livrinho. Fatores capazes de invalidar uma alternativa. Um dos primeiros fatores é carência de informação. Ou seja, eu fiz uma afirmativa que ela tem um pedaço que está no texto, mas faltou um miolinho ali para que ela ficasse em sua totalidade correta. Entendeu o que aconteceu aqui? Bom, então eu ficaria em dúvida entre a A e a C. Aí eu teria que optar pela A, porque é a resposta original da banca, tem isso também, não adianta eu querer mudar, né? E eu tenho que conseguir justificar o que está faltando. Então, o ineditismo, ele não decorre da informação que vem de fora e de dentro. O ineditismo, ele decorre do acesso às novas o quê? Tecnologias. E o acesso às novas tecnologias é que faz com que o sujeito passe a ter conhecimento vindo do mundo exterior e do mundo o quê? Interior. Todo mundo entendeu o que estava faltando? Essa questão aqui, ela foi bem jatinha.
escopo de aplicação de expressões adverbiais permite alguma flutuação estilística, ao mesmo tempo em que se preserva o significado original de um texto. Tome-se a passagem diante do peso dos séculos, o homem aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente, e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço, que pode ser alterada como apresentado nas propostas abaixo. O homem aprendeu, diante do peso dos séculos, que não se pode avançar irrefletidamente, e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Essa daqui mantém o sentido original? Mantém, né? Na 2, irrefletidamente, o homem aprendeu. O irrefletidamente era para qual palavra? Avançar. Então aqui, o irrefletidamente, a 1 manteve, a 2, o irrefletidamente, passou a se referir a quem? Ao aprendeu, né? O homem aprendeu. No original, relacionava-se a quê? A avançar. Ao verbo avançar, né? Não se pode avançar. Então, essa daqui alterou o quê? O sentido. 3. Irrefletidamente é a mesma coisa, não é? O homem aprendeu, diante do peso dos séculos, que não se pode avançar. E que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Então, a 2 e a 3 têm exatamente a mesma explicação. 4. O homem, diante do peso dos séculos, aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Essa estava certa, manteve o quê? O sentido. Então, você estava olhando a posição do adjunto adverbial e o que ele estava falando é assim, se você mudar o adjunto adverbial de lugar, automaticamente você pode mudar o sentido de quê? Da frase. Vocês entenderam o que ele estava falando? 5. As afirmativas abaixo, feitas sobre o conteúdo do segundo parágrafo do texto, estão corretas, exceto. Então, eu tenho lá assim, ó. Tanto alunos quanto professores podem beneficiar-se das informações oferecidas nos meios eletrônicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As sociedades humanas são hoje estreitamente dependentes da informática e no futuro continuarão a ser. Volta lá no segundo parágrafo. Ele fala assim, ó, há estuante discussão acerca das muitas implicações que demanda a era digital, sem cujos claros benefícios e não tão óbvias responsabilidades são impensáveis as sociedades modernas e vindouras. Então, as atuais e as o quê? Do futuro. Todo mundo percebeu que é modernas e vindouras? Então, a B está certa ou errada? Certa. Principalmente por causa disso aqui, ó, modernas e o quê? Vindouras. Perceberam isso no texto? Né? Porque no futuro continuarão a ser as sociedades vindouras. Né? Errou? Mas você viu que não extrapola? Voltando. Tá. Volta lá na frase que está escrita exatamente que é dependente. Aqui, ó. Iniciando o segundo parágrafo. Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão acerca das muitas implicações que demanda a era digital, sem cujos, então não vai ficar sem cujos claros benefícios e não tão óbvias responsabilidades são impensáveis às sociedades modernas e vindouras. Quer dizer, no futuro não tem jeito nem de pensar as sociedades. Então são impensáveis as sociedades atuais e vindouras, sem os benefícios e as responsabilidades dos novos recursos, o quê? Tecnológicos. Então, na letra B, quando ele fala assim, ó, as sociedades humanas são hoje estreitamente dependentes da informática e no futuro continuarão a sê-lo. Ele está falando assim, ó, as novas tecnologias, cujos benefícios e as obrigações ninguém quer nem discutir, fazem com que as sociedades atuais e futuras sejam impensáveis sem ela. Não é isso que está falando? Então, não extrapola, está bem no texto, né? Outra palavrinha que está aqui, ó, impensáveis. Não é? Uma palavra
assim, ó, sem as quais são impensáveis as sociedades atuais e vindouras, tá? Letra C. A disponibilidade de grandes quantidades de informação deve acarretar a criação de novos modelos cognitivos. Volta lá no texto. Eu tenho lá assim, ó, veja-se a título de exemplo as novas relações interpessoais que se estabelecem na sala de aula diante do acesso a redes sem fios. Então, novas relações. A crescente disponibilidade de conteúdos específicos de suporte à informação de alunos e professores. A necessidade de se considerarem novas formas de produção do conhecimento a partir de um volume impressionante de informação. Basta um olhar sobre esses pontos para que nos admiremos da complexidade cognitiva em que nos inserimos. Novas formas de comunicação, novas tecnologias, mas é um novo modelo cognitivo. A gente vai continuar aprendendo exatamente da mesma forma. Não é um novo modelo cognitivo. Ele fala que só que agora a gente tem que aprender mais coisas ou menos coisas? Mais coisas. Então, aqui, ó, a disponibilidade de grandes quantidades de informação deve acarretar a criação de novos poderes. Isso está extrapolando o texto. Ele fala que a gente está envolvido em uma grande complexidade cognitiva. Grande complexidade é falar que é novo? É a mesma coisa? Não, né? Mas é só porque você tem que olhar lá no texto, porque o que ele está chamando de novos não é o modelo cognitivo. Ele fala duas coisas que são novas. Volta lá no texto e vai conferir as duas coisas. Então, o que é novo para ele? Novas formas de produção de o quê? Conhecimento e novas relações interpessoais. Isso daqui terá impacto, sobre a complexidade cognitiva, mas ele não fala que vai ter novos o quê? Ele não fala que haverá novos modelos, não. Então, a disponibilidade de grande quantidade de informação deve acarretar a criação de novos modelos cognitivos. Fala isso no texto? Não. Então, isso daqui tá ok, e isso vai ser a minha incorreta, tá? O uso da tecnologia wireless, que é a rede sem fio, leva a mudanças nos papéis desempenhados pelos indivíduos nos ambientes educacionais. Isso está falando no segundo parágrafo. Ele está lá falando que rede sem fio, ó. Diante do acesso à rede sem fios, não é isso? As pessoas estabelecem novas relações o quê? Interpessoais. Letra D, rede sem fio. Não estava falando sobre isso aqui lá no texto? De modo que a nossa resposta seja a letra C. E o problema das questões de texto, gente, é porque se em 10 você errar 3, é muita coisa. E o aluno, quando ele vai ficando bom em gramática, é isso que acontece. Vocês não têm paciência de treinar texto. Tem que treinar. Tem que treinar, tem que fazer, tem que ver onde é que está errando, tem que ler com mais calma. Outra coisa, você tem que aproveitar o período que você está treinando para fazer igual eu estou fazendo aqui no quadro. Eu faço assim no quadro. Você na sua casa quer pôr uma bolinha desse tamanho na frente da letra? Aí o que acontece? Você não se dá a oportunidade de ampliar o seu conhecimento sobre o texto. Você tem que procurar a palavra que confirma a sua alternativa. Vai lá, vai achar o vindouro, moderno, impensáveis, vai olhar o que era novo dentro do texto, que isso vai te dar mais chance de acertar em questões futuras, tá? Então, justificar é o método que o aluno deve adotar antes da prova. Se você adotar isso, vamos dizer assim, com muita frequência antes da prova, no dia não precisa não, porque no dia perde tempo. A questão é fazer assim antes da prova, porque seu raciocínio vai ficando mais evoluído, vamos dizer, vai lendo com mais atenção, tá? Até aí como estamos? Bem? Bom, então agora nós estamos na questão 6. Avalie as assertivas abaixo.
espécie humana, mas isso não implica que escape totalmente ao seu controle. Não está falando isso no último parágrafo? Olha lá. Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante é o progresso, não é, gente? Não significa que devemos fazer de qualquer maneira. Então, o progresso é natural para a sociedade, para a espécie humana. É a inevitabilidade de seguir adiante, não é isso que é o progresso? Mas isso não implica que escape totalmente ao seu controle. Ou seja, não significa que devemos fazer de qualquer maneira. Então, essa uma aqui, ó, é frase inicial do terceiro parágrafo. É uma paráfrase. Paráfrase não é reescrever? Desculpa, do quarto parágrafo. Não é uma paráfrase desse quarto parágrafo? Sim? Todo mundo conseguiu acompanhar? Em si, a tecnologia digital não é somente positiva nem somente negativa. Seu uso depende do valor que dela se faz. Isso daqui é o seguinte, o menino marca de acordo com a vida dele, né? Ele olha e fala assim, para mim não é positiva nem é negativa. Depende do uso. Inclusive as pessoas procuram pornografia na internet, isso é um mau uso. Aí fica pensando nisso. Só que é para você marcar de acordo com o quê? Com o texto. Não é de acordo com a sua cabeça. Então vamos voltar para você ver o que ele fala da tecnologia. Em termos segundo parágrafo, tá? Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão acerca das multiplicações que demanda a era digital, sem cujos claros benefícios e não tão óbvias responsabilidades. Mas ele está falando assim, ó, há pontos positivos e negativos, ou claro, é só o quê? O benefício. E os pontos negativos? Não tão óbvios. Então, quer dizer, não fala. Então, quando ele faz uma alternativa falando assim, ó, em si a tecnologia não é somente positiva nem somente negativa. Seu valor depende do uso que dela se faz. Isso está no texto ou isso está na sua cabeça? Está na sua cabeça, porque no texto ele está falando que o benefício é claro. E os pontos negativos são controversos. Todo mundo percebeu o que ele está falando? Está no segundo parágrafo. Depois eu tenho assim, ó, o ser humano sempre pôde aprender em qualquer situação. O que havia era uma perspectiva reducionista centrada na escola. É verdadeiro. Tanto que agora ele está falando da escola o quê? Sem fronteira. Né? Isso. Percebemos, enfim, a mudança. Ou seja, sempre foi possível aprender. A questão é que agora a gente consegue ultrapassar os limites do quê? Da escola. Então a 3 é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Em termos cognitivos e mesmo sociais, não conseguimos acompanhar o ritmo acelerado da evolução tecnológica e digital. Falou isso? Não. Então quando ele falou assim, ó, não conseguimos. Isso também pode ser você que acha, né? Porque os meninos mais novos estão tudo conseguindo. Eles conseguem assistir aula, mexendo no celular, falando, não sei como é que faz, não, mas estão dando um banho na gente. Então, 6, letra qual? B de bola. Aí, agora, 7. O texto faz uso de elementos coesivos, cuja função é referenciar. Então, nós vamos preencher essa tabelinha de elemento coesivo e a primeira. Então, aparecendo aí, a gente vai preencher, tá? O termo faz uso de elementos coesivos, cuja função é referenciar termos específicos para a criação de sentido. Em termos das associações verificadas no texto, a afirmação correta é: lhe, está retomando o papel odierno? Ele está pedindo a correta. Incorreta, desculpa. Lá, então, voltou no texto. O que vai ser esse lhe aí? Então, tem assim, ó, que aumenta em razão geométrica é determinada para que se compreenda o papel odierno da escola e
para que se lhe planejem as futuras atribuições. As futuras atribuições de quê? Da escola. Então, está retomando isso aqui ou não? Não, né? Então, a letra A já não serve, né? Letra B, cujos. O que é que eu botei? Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão, está no segundo parágrafo, tá? Acerca das muitas implicações que demanda a era digital, sem cujos claros benefícios da era o quê? Digital, certinho, né? Letra C, esta perspectiva. Então, estou pensando lá, esse esta aí está retomando perspectiva mesmo? Não é isso? Então, basicamente, é um catafórico, não é isso? Está fazendo uma referência a alguma coisa que vem o quê? Depois. Então, tá ok. E, por fim, linha 20, seguir adiante. O O. E esse O aí? Mas como é que é a frasezinha? O devemos seguir o quê? Adiante. Isso é um pronome demonstrativo, vocês perceberam? Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que o devemos fazer de qualquer maneira. Que devemos seguir o quê? Adiante. Todo mundo consegue perceber? Esta está fazendo uma referência catafórica. Isso daqui está no terceiro quê? Parágrafo. Esse daqui está no segundo parágrafo. Esse daqui está no primeiro parágrafo. E a letra D está no quarto parágrafo. Aí esse O aqui é um pronome com demonstrativo. E ele está retomando a ideia de seguir o quê? Adiante. Verdadeiro, né? Bom, por fim, questão 8. E aí, na sequência, nós vamos preencher algumas tabelinhas. Leia a seguinte passagem do texto. Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que o devemos fazer de qualquer maneira. Em termos da colocação do pronome oblíquo o, a alternativa que preserva o significado original e é referendada pela gramática normativa é. Então, ele quer que você avalie a colocação e também o sentido, né? Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não o significa que devemos fazer. O que eu fiz, gente? Eu mudei o verbo, né? O ele estava se referindo a devemos o quê? Fazer. Eu coloquei perto do verbo significa. Faz sentido isso? Não, né? Então, aqui, ó. O tem a ver com devemos fazer. Então, só pode estar perto desses dois, tá? Aí, ó, na letra A eu coloquei não o significa. Mudei para qual verbo? A colocação pode estar até certa, mas o verbo está errado. Aí eu tenho agora na letra B, contudo, a inevitabilidade de o seguir. Mudei mais ainda, né? Contudo, a inevitabilidade de segui-lo. Está se referindo a esse verbo? Não. E letra D, contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que devemos fazê-lo, ou fazer, devemos o quê? Fazê-lo. Quando você tem verbo no infinitivo, o que acontece com a colocação? É sempre o quê? Facultativa. Não existe isso? Então, tendo o verbo no infinitivo, a colocação é facultativa. Beleza? Bom, vamos começar preenchendo a primeira fichinha aí. São os fatores capazes de invalidar a alternativa. Vou colocar tudo no quadro, tá? Então, é uma teoria
vazio de texto. São 5 fatores capazes de invalidar uma alternativa de texto, tá? Primeiro, esse daqui, ó, extrapolar o texto lido. Aí eu vou colocar a coisa na frente, tá? Deixa eu saber que eu vou escrever aqui. A outra, limitar o texto lido. Na hora de corrigir, a gente vai fazendo referência a isso aqui, ó. Ser parcial em relação ao texto lido. Então, essas 5 coisas, nas questões de leitura mesmo, fazem uma alternativa de texto ser errada. Então, a primeira, extrapolar o texto lido. Qual que é o problema? Ela pode ser verdadeira, ela só não está contida onde? No texto. É o caso dessa alternativa, por exemplo, quando ele fala assim, a internet tem vantagens e o quê? Desvantagens. O menino lê e fala assim, é isso mesmo, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Pode ser usado para o bem ou para o mal, depende de quem usa. É verdade, só não está escrito onde? No texto. Então, esse é um complicador nas alternativas de texto, tá? Então, extrapolar o texto. A alternativa pode ser verdadeira, mas o que acontece com ela? Não está o quê? Contida no texto. Então, a questão é de estar contida ou não. Então, extrapolar o texto, a alternativa pode ser verdadeira, só que ela não está contida no texto. E esse é um caso que a gente erra pra caramba. Vamos dizer assim, as duas mais difíceis, 1 e 2. Quando o cara quer fazer uma prova mais difícil, ele vai usar as técnicas da 1 e da 2. Limitar o texto lido. A alternativa é verdadeira, mas há trecho que prejudica a sua adequação. Então, o que acontece? Eu omiti uma informação que fez com que ela ficasse o quê? Errada, beleza? Então, aqui, ó, vamos colocar assim. Houve omissão essencial, omissão de trecho essencial para que a alternativa seja considerada correta. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil você visualizar isso, tá? Imagina que eu tenho um texto falando sobre a educação no Brasil. Aí, na hora de fazer uma alternativa, em vez de eu falar educação no Brasil, eu falo educação o quê? Como um todo. Entendeu? Então, ou seja, houve a omissão de um trecho, porque era somente o quê? No Brasil. Só que quando eu omiti esse trecho, automaticamente a minha alternativa ela ficou inválida, porque o texto tratava de um assunto específico. Estão entendendo como é que funciona? Oi? Acabamos de ver uma que estava faltando a relação. Ele foi lá e pegou assim, ó, aquela alternativa, que na minha opinião é a questão mais difícil da prova. Ele pegou aqui e falou assim, as pessoas aprendem a causa, conhecimento exterior e interior. Mas não era. A causa estava aqui, ó, em decorrência de novas tecnologias, por meio de acesso a coisas exteriores e o quê? Interiores. Ele tirou um pedaço do meio da alternativa. Ao tirar esse pedaço, ela fica errada. Todo mundo entendeu como é que funciona isso?
E são as questões mais difíceis, são as que vão ter isso e isso, tá? Ser parcial em relação ao texto. Bom, imagine que eu fiz um texto, tá? Eu tenho que dar opinião sobre o texto? Fazendo as questões? Não. Aí eu vou lá e faço uma alternativa assim, o autor posicionou-se inadequadamente quando... Uai, eu não posso falar se ele foi correto ou o quê? Incorreto. Eu tenho que me abster. Então, nesse caso aqui, ó, o elaborador, e a gente vai ver questões assim, tá? O elaborador emite um juízo de valor sobre o texto na formulação das questões. Vou dar outro exemplo para você perceber. Eu falo assim, o autor do texto usou argumentos frágeis para justificar seu posicionamento sobre a educação. Gente, posso falar que o argumento dele é frágil ou é forte? Não, isso depende da minha visão de mundo. Eu só posso falar que ele usou argumentos relacionados a novas o quê? Tecnologias para justificar seu ponto de vista. Todo mundo entendeu? Eu não posso falar se o argumento dele é frágil ou é forte. Isso não me compete como elaboradora. Então, nesse caso aqui, ser parcial em relação ao texto é quando o elaborador emite um juízo de valor e, por consequência, alternativa do que é errado, tá? Bom, essas duas já são quando eu estou querendo facilitar a sua vida. Sabe aquelas que o menino já olha e ri, fala assim, não tem nada a ver? Elas aparecem na prova, só que elas são mais raras, né? E às vezes você erra porque você não viu exceto, você erra porque você não viu que era incorreta. Então existem ainda outros agravantes que podem favorecer um erro, tá? Ser contraditório em relação ao texto. Então o texto fala A e a alternativa fala o quê? Se ela falar B, é o de baixo, né? Quer dizer, não aborda o tema. Ela fala não há. Então, por exemplo, eu falo assim, ó. O número de mulheres casadas com AIDS vem aumentando no Brasil nos últimos anos. Aí eu faço uma alternativa assim. No Brasil, não há significativa elevação do número de mulheres casadas com AIDS nos últimos anos. É o contrário do que está falando. Ou eu faria uma alternativa pensando nesse texto que vocês leram, que as novas tecnologias não interferem nos processos de o quê? Educação. Não seria o contrário do que está falando? Então, aqui, ó, ser contraditório. Então, a alternativa contradiz inteiramente ou parcialmente o texto. É mais comum contradizer inteiramente ou parcialmente? Parcialmente. É melhor você pegar um pedacinho que o menino já gosta lá e ó, fazer aquele pedacinho para ele, né? Não abordar o tema principal do texto. Isso daqui é quando o texto fala A e a alternativa vai lá e fala o quê? B. Quando é que vocês erram isso? Quando vocês não interpretam metáforas. Porque às vezes o texto está falando sobre, sei lá, corrupção. E aí ele começou a falar de jogo de futebol só para introduzir o assunto da corrupção. Aí ele falou assim, no Brasil a política é como um jogo de futebol. Só fica no poder quem investe pesadamente em seus atores sociais, porque não tem um grande investimento no jogador de futebol. E ainda, é preciso fazer acordos com lideranças de todas as organizações para se manter lá. Um time pequeno dificilmente tem chance, assim como qualquer político sem expressão. Aí eu vou e faço uma alternativa assim, o texto aborda a questão do futebol no mundo contemporâneo, ou futebol no Brasil. O menino vai falar assim, eu pensei que entendeu o quê? Né? Então, o que acontece? O aluno tem uma dificuldade de decodificar metáfora. Quando ele tem essa dificuldade, ele erra essas coisas. Agora, é o jeito mais comum de errar? Não, né, gente? Vamos dizer assim, quando o menino erra isso, ele está precisando ler muito mais, tá? Então, não abordar o tema principal do texto.
a alternativa aponta outro tema ou um assunto secundário na base o quê? Textual. Ou seja, ela está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Não acontece isso de vez em quando? Aí a gente vai descansando, preenchendo umas fichas, entendeu? Porque interpretação de texto é meio cansativo. Então a gente vai fazendo tipo assim, faz um texto, faz duas fichas, faz uma ficha, que aí já vai trabalhar. Beleza, essa daqui. Então vou fazer mais um textinho, depois mais outra ficha, mais um textinho, mais outra ficha. Bom, aí você está na prova da CEMIG, técnico administrativo. Aí você tem um texto super lindo. As questões de 1 a 6 referem-se ao texto a seguir, leia-o antes de respondê-las. Embora pairem incertezas sobre o fôlego de crescimento de longo prazo da economia brasileira, as projeções de todos os lados para o PIB neste e nos próximos anos ainda indicam uma atividade aquecida. Então, o PIB está positivo ou negativo? Aqui, positivo. No que diz respeito, ao menos, ao fornecimento de energia, fator que já foi terror do crescimento econômico em anos recentes, o aumento de produção e de consumo estão garantidos, sem que falte às empresas abastecimento energético para isso. Bom, se o aumento e a produção de energia estão garantidos, quer dizer que a energia tem a ver com o crescimento econômico? Tem. No segundo parágrafo, não dá para ver isso? Então, ele já está te mostrando que a energia tem a ver com o crescimento econômico. Segundo representantes do governo, o que já há de energia contratada relativa a usinas hidrelétricas em construção para os próximos anos garante fornecimento para um crescimento de até 7% do PIB ao ano até pelo menos 2014. Então, crescimento de 7% até 2014. A demanda projetada até 2014 já está suprida. Temos entre 3.000 e 3.500 mil megawatts médios contratados para entrar em funcionamento por ano. Isso permite um crescimento anual de 7%, informou Maurício Todamasquim, presidente da empresa de pesquisas energéticas, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. A informação foi passada após os 2 leilões de geração realizados pela Agência Nacional de Energia, ANEEL, na semana passada. Os volumes equivalem a uma usina de Santo Antônio, que está sendo construída. Tá. Quem que está sendo construída? A usina. E os volumes equivalem a uma usina de Santo Antônio. Isso é um erro, por exemplo, de leitura. Tem uma questão sobre isso aqui, não tem? Então, aqui, ó. Esse Q está retomando a usina de o quê? Santo Antônio. E os volumes equivalem ao da usina, os volumes da geração de energia das duas empresas. Não é volume do leilão, não, né? E está construindo uma Santo Antônio por ano. É isso que está falando no texto? Não, o volume é que equivale. Os leilões negociaram a energia de empreendimentos que entrarão em funcionamento de 2011 a 2013 e venderam 2,000 megawatts. Com estes leilões, completamos o que já estava projetado em demanda para o período, disse Tom Maskin. Cálculos do setor de energia indicam que para cada 1% de crescimento do PIB, o consumo de energia cresce entre 1 e 1,5.
Então, olha aqui, para a gente ter um crescimento do PIB, tem que ter uma demanda de o quê? Energia. Em 2009, a carga brasileira foi de 52 mil megawatts. Um crescimento de 7% do PIB para esta base exige um incremento de 3,6 mil megawatts na matriz, margem folgada. Este ano, no entanto, deve marcar o pico do crescimento com projeções do PIB, feitas pelo governo e o mercado, que variam de 6,5 até 7,09. Para o PIB do segundo trimestre, que já será divulgado amanhã pelo IBGE, a variação estimada chega até 8%, segundo diferentes projeções de bancos e corretoras consultadas pelo Brasil Econômico. Esse é um texto muito mais do que científico do que o primeiro que vocês leram, todo mundo percebe? Ele está totalmente baseado em pesquisa. Nos anos seguintes, no entanto, o ritmo fica mais ameno, com uma média de crescimento econômico até 2014 entre 4,7% até a mais otimista de 6%, estimada na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Qualquer uma delas, no entanto, já indica que a próxima década terá um Brasil mais aquecido do que a década que se encerra. Então, olha aqui, ele fala que estava 7% de otimismo. No próximo ano pode ser que seja o quê? 4,7 até 6. Só que ele fala que na sequência isso já é mais positivo, não é isso? Qualquer uma delas, 4,7 ou 6, no entanto, já indica que a próxima década terá um Brasil o quê? Mais aquecido do que na década que se encerra. Entre 2000 e 2009, a média de evolução anual do PIB foi de 3,31%. Então, 3,31%. Apagão versus pagão. Uma redação, você pode fazer isso tanto, no entanto, né? Que é o seguinte, gente, o cara pega um texto lá e põe na prova. A prova era da CEMIG e ele pegou um texto da CEMIG, se perceber, né? Mas você, na redação, você não pode reproduzir nada disso. O cara pode usar linguagem figurada. Você pode? Não pode cair uma poesia na interpretação de texto. Você pode usar? Não. Entendeu? Então, isso são argumentos diferentes. Nem os títulos que eles colocam no texto você tem que considerar, porque às vezes são horrorosos. Entendeu? Tipo assim, não vale nem pra você pensar nisso. Apagão versus pagão. Pagão aí tá entre aspas, porque é tipo um neologismo, né? O problema do apagão está resolvido. As aspas aí marcam uma fala, não é, gente? Diz Paulo Pedrosa, presidente executivo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia. Abraço. O problema agora é o pagão, brinca, referindo-se ao aumento de custos com que o sistema elétrico vem sendo carregado nos últimos anos. Os chamados encargos setoriais, cobranças embutidas na conta destinadas a subsidiar o sistema, representam hoje cerca de 9% do total da conta de luz, somados ainda a mais dezenas de impostos que resultam em 46% do total da conta. Isso aí é que a gente fica triste, né? Essa hora que a gente fala assim, para onde vai o nosso imposto? Então, os chamados encargos setoriais, então ele está falando dos impostos. O pagão dele, então, você está vendo que a gente paga, é isso que ele está falando, né? Então, representam cerca de 9% do total da conta de luz, somados ainda mais dezenas de impostos, que resultam em 46% do total da conta de luz. Quer dizer, metade que você paga é imposto, mas isso em tudo, tá? No shampoo, na carne, tudo. Em 1999, o peso dos encargos era de 6,2, segundo dados do Instituto Acende Brasil. A energia térmica, que é mais cara e começou a ser contratada pesadamente a partir de 2005, está começando agora a pesar nos custos, explica Pedrosa. Enquanto o megawatt de grandes hidrelétricas, como no caso do negociado com o complexo do Rio Madeira ou de Belo Monte, custa R$ 80, nas térmicas gira em torno de 140. Então é a decisão do Brasil que foi ruim, né? Térmicas
sai energia o quê? Hidrelétrica. Essa daqui 80 em média, essa 140. Essa daqui é mais o quê? Cara, foi a nossa opção de investimento. A agenda de garantia do abastecimento já está cumprida. Para os próximos anos, a nova agenda deve ser a busca pela competitividade completa. Então, beleza. O nosso problema é o seguinte: para crescer, a gente tem energia, não tem? Ele não está falando que já está cumprido e tal. Nosso problema agora é baixar o quê? O preço. Para pagar, né? Baixar o preço, que ele fala, né? Se tornar mais competitiva, né? Bom, ok, o texto. Primeira questão tem assim, ó, são títulos adequados para esse texto EC. Aí a primeira coisa que a gente já vai falar é como é que faz uma questão dessa de título, tá? Quais bancos cobram essas de título? Fundeb, Fumac, Consulplan, Fundatec. Só que caiu numa prova da FCC agora nesse concurso do Campinas. RT Campinas. Foram 3 provas diferentes, tá? Então eu falo assim, às vezes as bancas menores cobram mais essas questões de título, mas de vez em quando aparece uma até grande, de vez em quando. Ah, é muito comum a FCC cobrar uma questão de título? Não. É mais comum ela cobrar uma prova tipo a primeira, né? Que é muita o quê? Interpretação simples, tá? Então, nas questões de título, eles não podem ser genéricos, não podem abordar apenas parcialmente o tema e devem direcionar o ponto de vista do autor, ou seja, já devem trazer alguma coisa que o autor fala sobre o texto. Então, vamos imaginar uma situação aqui, tá? Vamos imaginar que eu estou fazendo um texto e o meu texto está falando que governo esse é meu texto. O governo deve ter 2 prioridades: saúde e educação. Aí, na hora de argumentar o meu texto, eu falei que, primeiro, é necessário investir em educação. E eu expliquei por quê. Porque uma população escolarizada gasta menos o que com saúde. E aí o investimento em saúde vai ser menor. Porque uma população escolarizada tem acesso às medidas profiláticas, menos gravidez na adolescência, mais higiene, alimenta-se melhor, tem uma consciência maior sobre questões como obesidade, diabetes, hipertensão. Então, a população escolarizada ela consegue gastar menos com saúde. Então, eu falei assim, primeiro é necessário investir em educação, segundo é em saúde. Por quê? Porque isso otimiza os gastos. Entenderam o meu texto? Sim? Aí, eu vou lá e perguntei qual que era o melhor título. No caso ali, ele perguntou o pior, mas nós vamos fazer primeiro o melhor.
saber o melhor. Te daria assim, meu texto é isso. O governo deve ter duas prioridades: saúde e educação. Mas primeiro ele deve investir em educação, porque ao investir em educação, ele otimiza os gastos com o quê? A saúde. Aí vou explicar lá que uma população escolarizada gasta menos com remédios, aceita melhor as medidas profiláticas, participa mais de campanhas intensivas de vacinação, tem melhores condições de higiene, não é isso? Se alimenta melhor, cuida de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, né? Então, trabalhei isso tudo. Então, eu falei assim, ó, nesse sentido, os gastos com saúde ficam otimizados. E aí eu estou perguntando para vocês qual seria o melhor título nesse escopo aqui. O que vocês acham? Qual? Melhor título é o C. Todo mundo entende? Saúde e educação não é horrível, não. Só que ele não tem um ponto de vista de que o autor, todo mundo consegue perceber, ele tem exclusivamente o quê? O tema. Então, esse título aqui, para a questão, ele não chega a ser genérico. Genérico é esse, ó. As bases do quê? Governamentais. Esse não é genérico? Porque eu nem sei aqui se a base é saúde e educação, né? Então, esse daqui, ele tem o tema, mas ele é privado do ponto de vista do autor. Então, ele não é o melhor, mas não é impossível. Esse daqui é genérico, não é genérico? Mas, considerando o texto, ele também não é impossível. Porque o texto fala assim, ó, deve ter duas o quê? Prioridades. Ele não é impossível, ele só não é o melhor. Todo mundo percebe? Saúde, uma questão de educação. E aí? Ótimo. Englobou tudo e relacionou adequadamente. Porque aqui já está falando que primeiro vai investir em educação, por isso que a saúde é uma questão o quê? De educação também. Não é isso que eu estava explicando no texto? Educação, a base de tudo. Esse aqui foi muito além da saúde, né? Lá eu estava falando que a educação poderia contribuir com a saúde. Só que o menino às vezes marca esse porque ele gostou, né? Ficou uma coisa assim, saúde. A base, né? Educação, a base de tudo. Então ele gostou daquele título. Bom, se fosse para eu marcar o melhor, era C. E se eu pedisse para você marcar o pior, qual seria? O pior era D de dado. Porque o D de dado, gente, ele não converge com o que está falando onde? No texto. Todo mundo percebe? Ele não se enquadra. O meu texto não fala só de educação. Ele fala que são duas prioridades e elas são sinérgicas. Saúde e educação, e elas vão andar o quê? Caminhar juntas, ou uma vai ter dependência da outra. Ele restringe. E esse texto aqui, esse título está generalizando. Esse daqui ainda serve, porque as bases governamentais, o meu texto falou de governo ter duas o quê? Prioridades, só não falou quais são. Mas também não está falando que é tudo, né? Base, algumas. Aqui está falando que é a base de o quê? Tudo. Então esse daqui seria o meu pior título. Então você tem, a questão de título, o problema dela é que a mesma alternativa serve para você escolher a melhor, também serve para você escolher a pior. Todo mundo entende isso? Você tem que se guiar por aqueles três critérios ali. São os critérios mais objetivos que existem para a escolha de título, tá? Bom. Então, na sequência, nós temos lá. São títulos adequados para esse texto, exceto Copa do Mundo sem crise de energia. E aí? Flávio, mas porque falou 2014, eu pensei em Copa do Mundo. Além do texto ser publicado em 2010, ainda não falou absolutamente o quê? Nada sobre isso. Energia garante aumento anual de 7% do PIB até 2014. Esse é possível. Porque aqui, ó. Não. Até 2014 está garantido. Depois é que ele fala que pode ficar um pouco menor. Olha o que acontece. Ele fala assim, ó. A demanda projetada até 2014 já está o quê? Suprida. Aí ele fala assim, isso permite um crescimento econômico anual de 7%. Então aqui ele fala isso, né? Senão não tinha mais uma resposta. Brasil cheio de energia na próxima década. Ele não falou que está melhor do que a passada? Não é? Energia elétrica, abastecimento o quê? Garantido. Ele fala várias vezes que está garantido.
Então a única absurda aí é a letra o quê? A. E o menino acha bonito, né? Ele pensa em 2014 e fala assim, gostei. Não tem nada a ver com o texto, todo mundo percebe? Então, letra A. 2. A geração e o fornecimento de energia elétrica dependem do crescimento anual do PIB. E aí? É o contrário. Não é o contrário, não. O PIB é que depende de quê? Da geração de energia elétrica. Então, a relação dela está ao contrário. Todo mundo consegue perceber que o PIB é que depende da geração de energia? Para haver crescimento econômico, eu preciso de disponibilidade de o quê? Energia. Então, a número 1, ela está ao contrário do que está falando no texto. Essa contradiz o texto, tá vendo? Sim? 2. O texto tem como objetivo criticar o excesso de impostos incidentes sobre a conta de energia elétrica. Bom, Flávia, esse é o objetivo do texto? Não. O objetivo do texto é falar que a gente melhorou ou não? Melhorou. Lá no finalzinho, a última coisa, olha o tamanho que é deixado para isso, gente. Não é só uma seção do texto? Lá no finalzinho ele faz essa crítica, só que não é o objetivo do texto. Ele fala que a gente já resolveu outros problemas e que agora falta resolver o quê? A questão do custo, né? O impacto econômico, isso. A competitividade. A energia termoelétrica tem um custo 2 vezes superior ao da elétrica. Bom, era só se fazer a conta, né? Uma é 80, a outra é 140. Se fosse 2 vezes, era 160. Todo mundo viu que tinha que fazer essa conta? Olha, Flávio, prova da cassinha no meio de português? Isso. Dentre as afirmativas acima, são incorretas. Todas incorretas. Todo mundo conseguiu perceber? 3. O texto apresenta uma visão otimista da política energética desenvolvida no Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não é uma política otimista? A evolução do PIB e o consumo de energia apresentam o mesmo índice de o quê? Crescimento. Um é 1% e o outro é de 1 a 1,5%. É exatamente o mesmo? Não. Aqui, ó, estava no nosso resumo. Um é de 1%. Para ter 1% de aumento no PIB, eu tenho uma demanda de energia de 1 a 1,5%. 7% do crescimento do PIB até 2000 e o quê? 14, não são os dados que estavam no meu texto? Então, a 2 é verdadeira ou é falsa? Falsa. Nos próximos anos, os índices de desenvolvimento econômico devem se reduzir. E aí? Ele fala. A gente vai ter um crescimento até 2014 de 7%. E deve passar para quanto? Máximo 6, mínimo de 4,7. Então, nos próximos anos, realmente deve se reduzir. Letra qual? B. Não está pedindo para você marcar as corretas? Então, letra B. 4. Em todas as alternativas, as alterações da pontuação do trecho transcrito entre parênteses implicam erro ou mudança de sentido. Essa questão dá uma preguiça de fazer do tamanho do mundo, porque ela é enorme. Mas se você se ativer a um detalhe que é a oração adjetiva, ela é fácil. Eu sempre falo com o menino, dá uma preguiça, mas você tem que saber a regra. Sem regra de oração adjetiva. Fiz na manhã, fiz facinho. Primeira coisa que vocês perceberam também é que o trecho original é o que está dentro dos parênteses. Ou seja, é o que vem primeiro ou segundo? Segundo. Isso aí é meio sacanagem da banca, mas acontece, tá? Então, questão 4A. Letra A eu tenho assim, ó. No que diz respeito, ao menos, ao fornecimento de energia, fator que já foi terror do crescimento econômico em anos recentes. O aumento da produção e do crescimento estão garantidos. Primeiro, eu fui lá no texto original, tá? No que diz respeito, ao menos, ao fornecimento de energia, fator que já foi terror do crescimento econômico em anos recentes. Vocês viram que tinha um travessão e uma vírgula? Tinha que ter, né? Porque isso aqui está separando o quê? No que diz respeito, é um adjunto o quê? Adverbial. Não é isso aqui que está separando?
O aumento da produção e do consumo estão garantidos sem que falte às empresas abastecimento energético para isso. Aí olha lá em cima. Está faltando a vírgula depois dos parênteses. Perceberam? Então, aqui, ó, no que diz respeito ao menos ao fornecimento de energia, fator que já foi terror do crescimento econômico em anos recentes, vírgula. O aumento da produção e de consumo estão garantidos, vírgula. Essa vírgula do antes do sem que é facultativo, que é a oração adverbial depois da principal. Então a A já não serve por causa da falta daquela primeira vírgula ali. Todo mundo viu? Pode tirar não. Estou lendo o trecho original primeiro na B, tá? Cálculos do setor de energia indicam que, para cada 1% de crescimento do PIB, isso tem que ficar entre vírgulas, o consumo de energia cresce entre 1 e 1,5%. Cálculos do setor de energia que indicam que, aí faltou aqui, ó, tá mancando, né? Para cada 1% do crescimento do PIB, vírgula, não faltou essa daqui? Então, só para você identificar melhor. Letra C. Lendo o texto original primeiro. Este ano, no entanto, deve marcar o pico do crescimento, com projeções de PIB feitas pelos governos e mercados que variam. Não tem uma vírgula antes do quê? Oração adjetiva como? No original, explicativo. Se eu tirar essa vírgula da oração adjetiva explicativa, como é que ela vai virar?